Graças a Deus. O título hoje é Oferecendo Esmola ao Eterno. Essa palavra tocou muito ao meu coração. E a minha oração é que toque no seu coração também. Porque eu fiquei imaginando, orando e refletindo sobre as minhas mazelas, sobre os meus pecados, sobre as minhas falhas e sobre o tamanho da bondade de Deus, sobre o tamanho da misericórdia de Deus. E isso traz esse sentimento. O que eu estou oferecendo para Deus? O que eu estou colocando nas mãos do Senhor? E Deus, Ele vem totalmente na contramão do que o homem imagina hoje. Do que o homem pensa que é o melhor para Deus. E a gente vê isso tanto nos louvores, tanto nas músicas, principalmente mais atuais. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Na teoria, porque na prática nós estamos oferecendo o mínimo dos mínimos. Mas isso não é de hoje, e é o que nós vamos ver nessa palavra. Está aqui em Malaquias, ainda no capítulo 1, versículo 11 ao 14. Quem tem Bíblia aí, abra que nós vamos ler. Malaquias, capítulo 1, do versículo 11 até o 14, que é o último versículo do primeiro capítulo. Diz assim: Amém. Amém. Diz assim: Mas desde o nascer do sol até onde se põe, meu nome será grande entre os gentios, e em todo lugar incenso será oferecido ao meu nome, e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está profanada, e o seu fruto, até mesmo o seu alimento, é desprezível. E dizeis também: eis que canseira é isto, despreciantes, diz o Senhor dos Exércitos. Vós trazeis o que foi rasgado, e o coxo e o enfermo, assim trouxeste uma oferta. Devo eu aceitar isso de vossas mãos, diz o Senhor? Mas maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete sacrificar ao Senhor uma coisa corrupta, pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os pagãos. Pai, que a Tua palavra seja bendita, Senhor, e seja rema na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Esta palavra, é um chamado urgente à nossa responsabilidade espiritual. Aqui no capítulo 11 ele está falando, tem duas linhas de pensamento. A primeira é que mesmo nas nações estrangeiras, no meio dos pagãos, o nome do Senhor era temido. E a gente vê isso lá, quando eles vão conquistar Jericó. O povo dentro das muralhas, uma muralha totalmente resistente, intransponível, era o que se dizia na época. Mas o povo que estava lá dentro já dizia: essa nação que está aí fora,
o Deus deles abriu o mar para eles passar. Esse povo que está aí fora, quando eles estavam caminhando no deserto, Deus enviou uma nuvem para cobrir eles durante o dia, uma coluna de fogo para aquecer eles à noite. Eles não sentiam fome, porque o Deus deles enviava alimento. Esse Deus conduziu aquele povo até chegar aqui às nossas portas. Mas nesse contexto, o povo tinha voltado do cativeiro, e mesmo assim, eles ainda não tinham entendido quem era o Deus dele. Quem era aquele Deus que protegeu aquele povo. E hoje nós temos essa urgência, que ela chama a atenção e nos traz essa responsabilidade espiritual. Porque diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, nós entendemos quem é esse Deus, porque o mundo lá fora entende quem é o Deus, quem é o Todo-Poderoso. Há muito tempo atrás, assim, uns 5 anos atrás, uma pessoa chegou a mim e falou assim: José, eu quero que você me ajude com meu filho. Ele está no mundo das drogas, e eu já tentei em todos os lugares, e eu sei que a sua religião, ela falou dessa forma, traz resultados. Porque o mundo lá fora, machou de canta lá, o mundo lá fora sabe o poder desse Deus que nós servimos. E muitas vezes nós não temos essa noção. E é o momento de nós buscarmos essa responsabilidade espiritual para traçar o nosso meio de viver espiritualmente. Saber quem é esse Deus que nós servimos, o que Ele pode, o que Ele fez e o que Ele faz hoje. Naqueles que entendem quem é o nosso Deus. Porque o mundo lá fora entende. E muitos, e aí vem uma outra linha interpretativa. Nos últimos dias, todos se dobrarão. Todo joelho se dobrará ao nome desse Deus que pode todas as coisas, ao nome desse Deus que é temível, que é infalível. E a palavra do Senhor veio nesse momento, porque na hora que eles chegaram do cativeiro, a expectativa era grande: vamos reconstruir o templo, vamos fazer, vamos acontecer. De repente, o entusiasmo acaba. Veio lá Ageu, veio Zacarias, profetizando, falando, incentivando, e agora a motivação acaba. Eles falam: que canseira é essa? Achei interessante, né? Tradução aqui da King James. Que canseira é essa? Oferecer tudo isso, né? Ir para a igreja, fazer rituais, fazer ofertas, mas que canseira! Se a gente olhar para o tamanho de Deus e o que nós conseguimos oferecer, mesmo sendo o nosso máximo, ainda é pouco, porque Ele nos dá tudo o que nós precisamos, e não precisa repetir aqui tudo o que é, né? E mesmo assim o povo naquela época fala: para que eu vou fazer isso? É tipo assim: vou lá para a igreja para quê? Vai ter poucas pessoas, não vai ter nada diferente. Vai ter o José falando, o Alexandre cantando. Para que eu de manhã, o pastor pregando, vai ter o pessoal do louvor. Para que eu vou fazer tudo isso? Mas na hora de receber, nós estamos lá pronto. E Deus não pede nada além do
do que a nossa adoração. Por isso que eu faço questão de sempre fazer essa oração aqui, depois do louvor. Porque é o que a gente entrega para Deus, a nossa adoração, e tem que ser com responsabilidade. Essa adoração não é apenas algo mecânico, apenas um costume. Não, tem que ser mesmo com responsabilidade. Fala: Deus, aqui está, é o melhor que eu tenho, Pai. Que Deus não está olhando a quantidade, nós vamos ver isso mais à frente. Essa mensagem nos desafia, é para nos tirar mesmo da nossa zona de conforto e examinar, ver o que precisa ser feito dentro dessa qualidade autêntica, genuína da nossa adoração, do nosso compromisso para com Deus. Não é simplesmente deixar virar uma rotina, não, é ser incomodado a examinar o que eu estou fazendo para agradar a Deus. Se eu estou fazendo com qualidade, se eu estou fazendo com excelência, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, que tenha compromisso com o Senhor, que tenha compromisso com a palavra. Eu vou lá porque eu sei que hoje vai ter uma palavra de bênção, uma palavra de restauração, uma palavra de renovo, uma palavra que vai me edificar, e eu vou sair de lá mais fortalecido do que eu entrei. É isso que nós precisamos ter em mente. Deixar os pensamentos negativos de lado. Que canseira eu vou estar, né? Que canseira é essa, ter que ir lá, sair do meu local, pegar trânsito? Não, eu vou lá, porque eu vou me examinar espiritualmente, fazer um check-up da minha vida espiritual, ver o que precisa ser mudado, se eu preciso mudar a minha rotina, se eu preciso mudar os meus costumes, os meus hábitos, o meu modo de falar, o meu modo de agir. Eu vou examinar hoje. Hoje eu vou na igreja porque eu quero fazer esse exame, e eu vou sair de lá com qualidade. E sabe o que significa qualidade? Como eu trabalho com isso, né, então eu posso falar. Qualidade é eu ser hoje melhor do que ontem, e amanhã eu ser melhor do que hoje. Esse é o princípio da qualidade. Então, quando eu faço esse exame, eu falo: por que eu fui ontem? O que eu estou sendo hoje? E o que eu pretendo ser amanhã? Amanhã eu vou buscar os resultados. Eu consegui melhorar com relação a ontem? Beleza, que sim, outro não. Então vou melhorar. Sempre nos avaliando. Deus questiona a verdadeira dedicação e fidelidade do seu povo. Dedicar, estar em ação, estar ativo, dedicação. Quando eu procuro fazer o melhor, quando eu tenho compromisso com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu me dispus a fazer. Você pode ser um profissional, mas você está trabalhando com excelência na sua área? Você está fazendo o seu melhor? Não é o melhor que os outros esperam, mas você tem uma paz de espírito que o que você está oferecendo é o melhor. Porque quando eu faço aquele exame, eu procuro melhorar, eu me esforço,
Deus está vendo a nossa fidelidade. Deus está vendo a nossa força de vontade em fazer o que agrada a Ele. E o que agrada a Deus é quando nós fazemos de todo o nosso coração. As pessoas podem olhar e falar assim: mas ele não está fazendo nada, o outro não está trabalhando, o outro não está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas quando nós temos a paz interior, que nós estamos dando o nosso máximo, Deus se alegra com as nossas atitudes, com as nossas ações, porque é isso que Ele espera. O povo deixou de lado o fervor da restauração e da adoração. Não era simplesmente o templo, mas era a adoração. Era a finalidade de tudo. E Deus trabalha até hoje da forma tão didática conosco, mostrando, ensinando, através de exemplos claros, que a gente vê no nosso dia a dia. Deus vem mostrando os resultados, vem mostrando os caminhos, vem mostrando como nós devemos agir. E muitas vezes as pessoas falam: mas está tão cansativo, os dias hoje estão tão corridos, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. E Deus está buscando verdadeiros adoradores, verdadeiros homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade, que buscam primeiramente o reino dos céus, e Deus derrama a sua justiça sobre as nossas vidas. O povo adorava de forma superficial, sem entregar o melhor. Não é o maior, não é o grande, não, é o melhor que nós temos. Aquela viúva que entregou a oferta, não era grandes coisas a oferta, mas era o melhor que ela tinha. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela se esforçou para apenas tocar em Jesus. Era o melhor que ela podia fazer. E hoje, o que nós podemos fazer de melhor? Não sendo de forma superficial. O que nós temos para entregar para o Senhor hoje, de melhor da nossa vida, de melhor na nossa caminhada, de melhor na nossa adoração, porque é isso que vai construir uma igreja verdadeira. É isso que vai construir uma igreja que dá frutos, como o pastor Silas falou hoje cedo, que veio para servir, que veio para ajudar os necessitados, como lá em Atos diz, nas orações, na comunhão e no partir do pão. A palavra de Deus não muda, e se ela não muda, tudo o que passa disso é apenas espetáculo, é apenas ponto de encontro, porque a igreja é o corpo de Cristo. E se nós queremos ter a mentalidade de Cristo, nós precisamos conhecer Ele através da palavra. Ele diz: vocês me desprezam. Lá no versículo 8 também do capítulo 1, ele diz assim: vocês oferecem ao altar do Senhor o que é cego, o que está doente, o que é aleijado. Será que isso é certo? Pergunta o Senhor. Se alguém desse um presente assim ao governador, será que ele aceitaria? Será que gostaria? E Malaquias vem falando isso porque existia, uma forte
cobrança de tributos. O povo voltou do cativeiro, mas tinha que mandar tributos para o rei. Mas a casa do Senhor estava vazia, estava sem mantimento, e os sacerdotes se corromperam, aceitava tudo o que vinha. Um grande problema hoje das igrejas também. Os sacerdotes estão aceitando qualquer coisa, quando na realidade nós temos que confrontar o que é a palavra e o que não é a palavra. Não adianta a gente chegar diante do altar de Deus e entregar qualquer coisa. Sabe lá em Mateus 21:12, quando Jesus derruba a mesa dos cambistas e destrói todo aquele comércio que estava sendo feito? É porque eles chegavam na porta, compravam qualquer coisa, compravam um carneiro, compravam uma pomba, um novilho, cego, aleijado, ia lá no templo e oferecia. Algo sem valor, algo sem significado. Enquanto lá em Êxodo 12, se eu consigo abrir aqui. Lá em Êxodo 12, 5 e 6 diz da seguinte forma: o vosso cordeiro será sem defeito, o macho de 1 ano, vós o tomarei das ovelhas ou das cabras. O que isso significa? Que ficava 1 ano para ser sacrificado. 1 ano ali com o dono, até ele levar. Era algo que vinha de casa, para levar para o templo, para ser sacrificado. Ou seja, tinha um significado, tinha um propósito. E o que as pessoas estavam fazendo? Chegavam na porta do templo, comprava, nem tinha, sem valor financeiro, né, claro, mas, e chegava, toma aqui, oferece. Não é isso que Deus quer. Não adianta a gente chegar diante do altar, hoje, né, e entregar aqui, Deus, eu estou aqui. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a cada momento que a gente anda em direção à casa dele, cada um venha com um propósito. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou entregar nas mãos do Senhor as minhas dificuldades. Eu vou chegar lá e eu vou abrir o meu coração para Deus, porque eu não aguento mais. Eu não dou conta mais dessa situação. Com o esposo, com o filho, no trabalho, eu não sei mais como agir. Mas venha com um propósito. Venha com um objetivo. Porque não é só estar aqui e chegar e... Esta palavra aqui, a gente fica 1 semana estudando, pesquisando, orando. Porque tem que ter propósito. Hoje, se você jogar na IA, sai um sermão de excelência. Mas não gera intimidade. Não gera comunhão. Não gera relacionamento. E é isso que o Senhor quer. É isso que Ele busca, Ramachô de Cantarás. É Ele. É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. É isso que Ele anseia. Não é nada mecânico. Não é nada sem valor. Não é nada sem propósito. E querer tudo. Entregar de qualquer forma. Não é isso que o Senhor deseja. E a palavra dele não vai mudar até o dia que Ele volte. Cultos ordinários e mal feitos. Ordinário significa
sem ordem, sem qualidade, sem excelência. Mal feito de qualquer forma, de qualquer jeito. Vou comprar aqui, vou entregar ali, faz aí do jeito que você quer. E era tão sério que, da forma correta, um cordeiro que era apresentado, ao imolar o cordeiro, se ele tivesse algum tipo de doença, aquele sacrifício era rejeitado. Só para a gente ver o quanto que era sério. Mas as pessoas pegavam, pega esse daí mesmo que está com a perninha quebrada, pega esse aí mesmo que está cego, oferecendo cultos de qualquer forma. Então, a adoração havia perdido sua reverência. Pensando nesse tema, eu lembrei, não sei se hoje é da mesma forma, na época que eu era católico, quando alguém passava em frente à igreja católica, fazia o sinal da cruz. Se tivesse aqui, fosse uma igreja católica, passasse dali para cá, ao passar na frente do altar, chegava, fazia o sinal da cruz. De repente a gente fala assim, era exagero, era isso, era aquilo, mas aí de repente a gente passa para o outro lado totalmente sem reverência, sem nenhum respeito. Perdeu. Mas Deus continua santo. Ele ainda exige santidade. Ao adentrar neste lugar, deveríamos pedir perdão. Não que o lugar seja santo, não é isso e a gente está cansado de falar. Mas porque eu vou entrar na presença do Senhor. Eu vou cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Então eu sei que Ele me perdoa, então eu vou pedir perdão. Tornou mecânico, desonrosa, revelando um distanciamento do verdadeiro propósito de servir a um Deus santo. Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o objetivo da gente todos estarmos aqui? Sabemos que não é nada natural. Então nós temos que adentrar ao espiritual. Adentrar o sobrenatural de Deus, para que Ele venha fazer o que Ele deseja no nosso meio. Para que Deus realmente esteja presente, como a palavra dele diz. E Ele se alegra com tudo isso. Sacrifícios defeituosos, como a gente já falou, animais cegos, doentes, aleijados, são oferecidos no altar, o oposto do que a lei de Deus descrevia como aceitável para o sacrifício. Precisamos entender que existe um meio de adentrarmos na presença do Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Precisamos entender que Deus busca aqueles que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. Não apenas externamente, mas principalmente de dentro para fora. Essa é a verdadeira mudança. Insulto ao Criador, a falta de reverência e a excelência na adoração, mostrando que dar a Deus algo inferior é tão grave quanto desrespeitar uma autoridade humana. Uma postura que revela descuido e falta de temor diante do Senhor. Imagine a consequência de uma pessoa ao desrespeitar uma autoridade humana. Seja ela militar, seja ela civil, ele vai sofrer algumas consequências. Mas de repente a gente acha que para Deus nós podemos fazer de qualquer forma, nós podemos fazer de qualquer maneira. O povo era para ter aprendido isso no cativeiro. Eles voltam com uma expectativa, mas depois tudo
é esquecido. E nos nossos dias, o que nós precisamos fazer para restaurar o verdadeiro culto ao nosso Deus? Deixar de entregar o mínimo, mas dar o nosso máximo. Também no capítulo 1, no versículo 7 diz: o altar do eterno já não tem importância. O culto a Deus não é prioridade. Nas nossas vidas, todos tínhamos que entender isso. Primeiramente Deus, depois as outras coisas. Porque eu entendo que com Deus eu venço todas as outras coisas. Com Deus eu tenho sabedoria para vencer todas as dificuldades. Com Deus eu tenho estratégia. Sem Ele eu não sou nada. Mas nós temos dado prioridade para todas as outras coisas, para depois, se sobrar tempo, a gente lê um pouquinho a palavra de Deus. Se sobrar tempo, eu tiro um pequeno momento de oração. Veja que eu não estou falando de igreja, eu não estou falando disso, daquilo, não estou falando da nossa comunhão com Deus. O que nós estamos oferecendo a Deus é você e Deus. A minha salvação depende do meu posicionamento. Os irmãos vão orar, os irmãos vão me ajudar, os irmãos vão interceder, mas eu preciso me posicionar. Eu preciso da autoridade. Eu preciso me organizar para que Deus receba a minha adoração, para que Deus veja o meu esforço. Aí você pode repetir: para que Deus veja, o seu esforço. E a raiz do problema qual era? Uma mudança de valores espirituais. Como isso tem afetado as igrejas hoje? Os valores espirituais estão sendo esquecidos. Vou nem falar de sendo mudado, porque até a década de 90, até o início dos anos 2000, se falava muito de uso e costume, todas essas questões. Hoje, os valores espirituais estão sendo esquecidos. Os princípios de Deus estão sendo esquecidos. O que antes era sagrado e prioritário tornou-se apenas mais uma obrigação mundana. Hoje eu vou para a igreja porque é domingo. Hoje eu vou fazer isso porque se eu não for os irmãos vão falar. Hoje eu vou fazer aquilo porque o pastor delegou. Não. Quando eu falo de ler a palavra, é porque nós precisamos conhecer a palavra. Quando eu falo de oração, é porque nós precisamos ter intimidade com Deus. Entenda que esses valores precisam ser restaurados, porque a palavra ela não muda. A palavra ela é única. Então não há outro caminho que não seja aprendendo a palavra para saber aonde caminhar. Mentalidades perigosas, que diz a adoração se transformou em um fardo pesado. E não é isso. A adoração tem que ser um momento onde nós nos alegramos, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nos supre uma obrigação sem significado genuíno, autêntico. Estar aqui não é uma obrigação, é um prazer.
é onde eu renovo as minhas forças. O povo estava cumprindo rituais externamente, mas seus corações estavam distantes de Deus. Não adianta cumprir apenas um momento, um evento. O meu coração precisa estar ligado em Deus. João Calvino diz: quando o coração não está envolvido, até os mais belos rituais são apenas vãs formalidades aos olhos de Deus. Quantos rituais belíssimos a gente não vê hoje, né? Principalmente na televisão. Quantos momentos fantásticos, lindos aos olhos humanos, mas para Deus é apenas formalidade. Para Deus é apenas um encontro. E Calvino vai falar isso há muito tempo atrás. Se ele estivesse aqui hoje, imagino que ele ia falar. Então, irmãos, não podemos nos enganar. O culto, ele é sim de forma organizada, de uma forma que é feita com excelência, mas o coração precisa estar em Deus. Isso é o que ele procura. Então, esmola ou adoração? O que nós estamos oferecendo? Porque a esmola é aquilo que é defeituoso ou inútil. Se nós estamos trazendo algo que é inútil para Deus, é apenas uma esmola. O que ninguém mais quer. Tempos e recursos sem valor, descartados, adoração mecânica e vazia. Vamos levantar o braço. Vou levantar porque o irmão está pedindo, mas não queria não. Adoração mecânica. Compromisso superficial. Eu vou se der. Se sobrar tempo, eu vou. Precisamos refletir sobre isso. Uma adoração genuína é aquilo que é o melhor que possuímos. O melhor que eu tenho. Primeiros frutos e primícias. Aquilo que eu tenho de melhor eu ofereço para Deus. Não o que é melhor para os outros, mas o que é melhor na minha vida. Tempo e energia dedicados. Coração sinceros e reverentes. Sem segundas intenções. Sem interesses que não seja a adoração. Compromisso total e incondicional. Sem condições. Deus, eu vou se o Senhor me abençoar. Eu vou se isso acontecer. Eu vou se aquilo der certo. Não, eu estarei lá. Essa semana, para estar na célula dos adolescentes, eu tive que vencer um grande desafio. Porque tinha um compromisso no trabalho e tinha a célula dos adolescentes. Eu queria muito estar na célula dos adolescentes. De repente, eu fui dando um jeito, Deus foi agindo, eu consegui, estar com os adolescentes. Porque Deus, Ele trabalha quando Ele vê a nossa força de vontade, o nosso interesse em estar fazendo a obra dEle. Então, a questão central apresentada é fundamental para a nossa vida espiritual. Ou seja, estamos oferecendo a Deus apenas o que sobra ou estamos apresentando o melhor que temos? É algo seu, individual. O que você está oferecendo para Deus? É o melhor que você tem? Quando oferecemos ao Senhor apenas
o que não tem valor para nós, estamos, na verdade, rejeitando a grandeza de Deus. Sabe alguém que está fazendo aniversário, ou que você está indo visitar e você quer levar um presente, e você quer dar o melhor, não é verdade? Eu não sei vocês, mas eu sou muito, eu tenho muita dificuldade em dar presente. Porque eu sempre fico pensando, nossa, será que ela vai gostar disso? Será que vai gostar daquilo? Então, e você quer agradar a pessoa, não é verdade? Você quer acertar no presente, não é? E é tão bom quando você entrega aquilo e você... Semana passada eu ganhei um livro, C.S. Lewis, O Peso da Glória. Nossa, eu achei fantástico aquilo. Então, assim, e quando você entrega, você fala, nossa, mas que bênção, eu estava esperando isso, ou tal, né? Porque você vê que a pessoa ficou alegre com aquilo e você conseguiu, né, levar algo para aquela pessoa. Imagine a gente querendo agradar a Deus. Imagine você saindo da sua casa e falando assim, nossa, o que eu vou falar para Deus hoje? O que eu vou entregar para Deus hoje, né? Como é que vai ser hoje? E Deus fica aqui esperando também, assim, nossa, a Andresa vai lá hoje, né? A Andresa veio hoje, gente, olha só que bênção, hein? Glória a Deus, Andresa, volte mais vezes à noite. Nossa, a Andresa vai lá hoje, nossa, o que ela vai trazer para mim, hein? O que ela vai falar, né? Eu estou ansioso para ver. A Esté também veio hoje, né? A mãe da Esté, amém? Então, assim, e Deus fica aqui esperando e a gente também ansioso para chegar, porque nós queremos entregar o melhor para Deus. E o melhor para Deus não está em grandes coisas materiais, mas quando nós buscamos esse agradar, esse tocar no coração de Deus. A esmola aqui que diz o título, não é o grande ou o pequeno, mas o que é o autêntico. Quando eu entrego algo, né, mesmo que seja um baú cheio de ouro, para Deus, mas quando eu entrego a minha adoração, que depende apenas do meu posicionamento, do meu abrir o coração, isso nem tem valor, porque é tão grande que ninguém pode comprar, ninguém pode pagar. É como uma amizade, é como o amor que a gente sente pelos irmãos, o pai sente pelo filho. Isso não pode ser comprado, não tem valor, porque é algo que excede o nosso entendimento. Deus deixou isso para que eu e você entenda o que é sentir o que Deus sente. Isso faz toda a diferença. Malaquias 1,14, já caminhando para o encerramento. Maldito seja o enganador, que tendo um animal macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, sem valor. Tem o melhor, mas prefere dar o sem valor. Por quê? Porque não faz diferença. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor. Mas vocês enviam tributos para o palácio, mas para mim oferece o que não tem valor. Era naquela época dessa forma. E nós damos tanto valor para as coisas do mundo, e quando é para Deus, nós oferecemos tão pouco. Prometemos o melhor, mas entregamos algo sem valor. Animal macho, saudável, mas oferece o pior, coisa vil e defeituosa, uma traição calculada contra o Deus que o abençoou.
é algo planejado. Eles falavam, não, eu vou lá e compro na porta do templo e ofereço. É mais barato, para que eu vou dar um novilho, uma ovelha, um cabrito, que eu estou vendo aqui, vai crescer, vai me dar lucro? Não, eu vou oferecer o que eu vou pegar lá já na porta do templo. Totalmente contrário às leis do Senhor. Spurgeon vai disse, Deus não é enganado por aparências externas, Ele vê o coração e rejeita firmemente qualquer adoração que não seja genuína e sincera. Deus não vê externamente. Nós podemos enganar todos. Nossa, olha lá, o fulano levou aquela oferta. Que coisa! Para Deus é nada. Para Deus, sem valor. Enquanto todos estão vendo externamente, Deus está enxergando internamente. Foi o que ele fez quando foi escolher Davi. Falou para o profeta, vai lá e escolhe o futuro rei de Israel. O profeta olhou e viu tudo externamente, mas Deus olhou o coração daquele que estava lá no pasto, lá no campo, com as ovelhas. Mas o coração dele era maior, era mais autêntico do que todos aqueles que estavam externamente aptos a ser rei aos olhos humanos. Mas ao olhar de Deus, é aquele que tem um coração sincero, autêntico. Então, o que significa o melhor para Deus? Um coração sincero, como nós já acabamos de falar. 1 Samuel, que é o que está relatando a passagem de Davi. Não se trata apenas de animais perfeitos, mas de um coração genuinamente dedicado a Deus. O Senhor não vê como os homens vê, pois o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Hoje aqui, Ele está vendo o seu coração. Está vendo nada além do que os nossos olhares humanos estão vendo. Deus está enxergando o nosso coração. E é isso que Ele busca, é isso que Ele quer receber a nossa adoração. O melhor que possuímos é oferecer a Deus, não o que sobra, mas o que temos de mais valioso: tempo. Nós estamos oferecendo o melhor do nosso tempo. Ele sabe que nós precisamos trabalhar, Ele sabe que nós precisamos cuidar da nossa casa, Ele sabe de tudo isso. Ele sabe do nossa luta pelo nosso sustento, pelo pão de cada dia. E depois, nós estamos oferecendo tempo, talentos, cada um dentro do seu chamado. Deus entrega um talento. E o que nós estamos fazendo com isso? Recursos também, energia também. É o melhor dentro desses pontos. O que eu estou entregando para Deus? O que eu estou fazendo para Deus? Quando eu tenho tempo, quando eu sei do meu talento, quando eu conheço os meus recursos, quando eu tenho energia, é o melhor que nós possuímos. Porque é reconhecer que tudo que temos vem dele e deve ser usado para a sua glória. Tudo isso vem de Deus. Tempo, talento, recurso, energia, tudo vem de Deus. Então vamos usar para a glória de Deus. Amém? Reverência e amor. A adoração deve ser motivada pelo amor reverente ao Pai Celestial. Porque lá em João 4,19 diz: amemos, porque Deus nos amou primeiro.
Nosso amor responde ao dele. Ele nos amou, sem a gente merecer. O que ele nos dá hoje, não é porque nós merecemos, é por amor. Não pense você que o que ele dá a nós é porque nós merecemos. Ele nos dá porque ele nos ama. E aí, quando chegar o tempo, entregue a ele. Seus talentos, entregue a ele. Sua energia, entregue a ele. Porque ele nos amou antes mesmo da gente amar ele. Ele nos ama hoje. Então vamos entregar o melhor para Deus. Porque aí sim, é ele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Amém? Aleluia, Deus. O que mais chamou a sua atenção, o que mais tocou no seu coração nessa mensagem, que você ore a Deus nesse momento e nós vamos orar junto. Diga para Ele que você quer entregar o melhor, que você depende dEle, que você vive para Ele, que é tudo por Ele. Que nessa noite você quer entregar o seu melhor. Nesta noite você vai sair daqui sabendo que Deus é aquele que nos fortalece, que Ele é o que nos amou, e por isso eu entrego o meu melhor na presença do Senhor, diante do altar de Deus. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Nós queremos, ó Deus, mais uma vez, clamar o Teu santo nome, bendizer a Tua palavra, Senhor Deus, te falar, Pai, que nós somos gratos por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha ser rema na vida de cada um que está aqui, Pai. E ao sair daqui, Senhor, nós possamos, Deus, ó Espírito Santo, entregar o nosso melhor. No próximo culto, Senhor Deus, no próximo momento onde nós estivermos juntos reunidos em Teu nome, que nós possamos, ó Deus, sair da nossa casa, Pai, preparado para entregar, ó Deus, o nosso melhor, Pai, diante da Tua presença. Senhor Deus, nos capacita, nos guarda, nos fortalece. Manifesta o Teu poder e a Tua glória na vida de cada um, Pai. Seja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.